O ex-deputado federal Roberto Jefferson gravou um vídeo com ofensas à ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. Motivo a decisão da corte em censurar a Jovem Pan. Matheus Koelzer, o ex-deputado usou palavras muito pesadas, né? Exatamente, muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Essas palavras, inclusive, que geraram uma grande repercussão e polêmica. O ex-deputado Roberto Jefferson, em suas redes sociais, falou a respeito do posicionamento de Carmen Lúcia em relação, como você falou, nas atitudes tomadas à censura em relação à Jovem Pan. Ele criticou essa medida e a comparou também com a personagem do filme A Bruxa de Blair. Nas suas redes sociais, esse posicionamento, como eu falei anteriormente, teve uma grande repercussão, falando sobre a atitude e falando sobre o Estado democrático. Vale lembrar que o ex-deputado Roberto Jefferson se envolveu no esquema em que fez severos ataques na época também à corte e por isso também foi preso. Ele estava já afastado das atividades, ficou preso já desde a metade do ano de 2021, passou por uma série de tratamentos, onde ele chegou a deixar o presídio de Jericinó, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, alegou questões de saúde, mas entendeu-se que de fato ele deveria voltar ao presídio. Houve um entrave nessa questão, a defesa do ex-deputado federal entrou com diversos recursos, e algumas vezes as medidas da defesa foram acatadas, ele foi solto, mas agora segue em prisão domiciliar. Tá ótimo, Matheus, obrigado. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aí direto do Rio de Janeiro. Zé Maria Trindade, o que a gente tem acompanhado, não só nesse caso do Roberto Jefferson, mas há juristas, há entidades que representam setores, que representam veículos de imprensa, várias manifestações contrárias a esse posicionamento do TSE, que impõe censura à Jovem Pan. Nós exibimos aqui, e esse vídeo tem sido amplamente divulgado em diversos canais, uma fala da ministra Carmen Lúcia, que faz um exercício retórico que, no fim, diz não defender a censura, mas acaba por dar anuência para um ato de censura, porque supostamente durante o período eleitoral isso estaria permitido. Esse tipo de manifestação e essas ações que têm deixado juristas dos mais diferentes espectros, é preciso dizer, ou seja, é algo que está longe de qualquer ideologia, é algo que está ali flagrantemente exposto na Constituição, tem deixado a população também indignada, né? Ô Carlos Aros, eu acompanhei o voto da ministra e entendi que ela foi uma grande argumentadora contra o próprio voto, né? Toda a argumentação dela foi no sentido de que a Constituição brasileira não admite a censura, e muito menos a censura prévia. E aí ela dá o voto a favor da censura, né? É preciso dizer que a decisão judicial ela tem que ser cumprida, é uma decisão judicial. Só que há decisões judiciais ultimamente que são estranhas e nós comentamos exatamente cada decisão judicial. Ninguém defende o fechamento do Supremo nem do Tribunal Superior Eleitoral e muito menos dizer que não se deve cumprir uma decisão judicial. Mas nós podemos comentar. No caso do Roberto Jefferson, é tudo muito estranho. Primeiro, ele é presidente de um grande partido, um partido histórico no Brasil, um dos mais antigos, o PTB. Né? Ele é anterior até ao PT, é um partido histórico que, num certo momento, ele representava o trabalhismo brasileiro, né? Desde Getúlio Vargas. Então, é um partido histórico. E o presidente do partido foi preso por omitir opinião. De novo, eu não concordo com a opinião do ex-deputado Roberto Jefferson. Eu não endossaria as críticas, até certo ponto, grosseiras contra a ministra. Mas eu não posso endossar também uma decisão que coloca na cadeia, por crime de opinião, um presidente de um partido tão importante. E que o impede, ele está impedido de emitir esse tipo de opinião. Ele está em descumprimento à decisão judicial. Para se ter uma ideia de como o caso é complexo e envolve aí pensamentos diferentes na própria Constituição. Esse voto da ministra, ele está sendo muito comentado aqui em Brasília, exatamente pela incoerência entre a argumentação
e o voto final.